Mas para mim João 4, eu sou suspeita em falar porque é a palavra que eu particularmente mais gosto, a história que eu mais gosto. Por quê? Porque para mim João 4 demonstra, se a pessoa não conhecer Jesus, nunca tivesse ouvido falar de Jesus, a primeira história que eu pediria para ler era João 4. Porque ali demonstra a natureza de Cristo, demonstra o amor mais profundo de Cristo. E a pedagogia dele também, a forma dele trabalhar, está praticamente resumida aqui em João 4. Primeiramente, Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Todos aqui já sabem disso. Mas às vezes a gente se esquece que Jesus já tinha ido lá. Jesus já tinha ido em Samaria. E os irmãos sabem que Jesus não andava só. Era uma comitiva, né? Jesus e os 12. Então quando Jesus chega em Samaria, cansado da viagem, a resposta que ele teve da pousada, da hospedaria, não sei como era antigamente, é que não havia lugar para eles lá. E aí a gente começa a perceber que mesmo na caminhada cristã, a gente andando com Cristo, nós sendo próximos de Cristo, algumas coisas da natureza humana começam a se manifestar. Quantos aqui sabem quem era o discípulo amado? Quem era? João. Um dos discípulos mais mansos, um dos discípulos mais próximos. Ele reclinava a cabeça ao seio de Jesus, íntimo de Jesus. Quando João viu que o mestre dele foi rejeitado, que aquele povo todo que tinha acabado de caminhar, cansado, chegou lá e os samaritanos disseram: não tem hospedagem para vocês aqui não. O discípulo mais manso, irmãos, ele se levanta e fala: ô Jesus, em outras palavras, né? O Senhor quer que eu ore para que desça fogo do céu e consuma todos esses samaritanos, como fez Elias. E usou a Bíblia, viu? Você percebe, irmãos? Talvez você está se sentindo aí o pior dos discípulos. Talvez você está se sentindo aí a pior pessoa. Ah, mas eu já sou crente há tanto tempo, não convém mais eu errar nessas coisas e tornar a levantar, eu acho que não tem jeito para mim. Olha para a Bíblia. Olha para a palavra. Olha para a resposta de Jesus para João. Olha o que João disse. Por conta de uma hospedagem, João queria que todo mundo morresse queimado. Você está entendendo, irmãos? Que a gente não é bom. O mais manso não foi Pedro não, viu? Foi João. João ficou tão magoado que ele queria que todo mundo morresse carbonizado. Porque não foram bem recebidos. Qual o motivo? Jesus disse para ele: ô João, você não sabe de que espírito sois. Eu vim para trazer vida. E vida com abundância. Foram embora, rejeitados, desprezados. João inclusive lembrou da Bíblia, porque tem hora que a gente quer usar a Bíblia para justificar nossos próprios erros, nossas próprias falhas. O melhor é reconhecer, irmãos. Até porque é uma promessa, né, de Deus para isso. Há uma bênção de Deus sobre quem deixa. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Nós temos aí um advogado, um justo juiz, que é Deus, que tem o seu amado Espírito Santo que habita em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ainda ora por a gente. E outra, quando você não se sentir arrependido ou arrependida, a Bíblia diz que o Espírito Santo ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você está bem amparado, amém? Nós temos tudo. Aí pronto, João, né, ouviu a palavra de Jesus, seguiram viagem e voltaram. Um belo dia Jesus disse que tem que voltar nesse lugar. Estão entendendo? Nós já ceiamos. Falhei e cheguei fora do horário. Talvez essa mensagem era antes da Santa Ceia. Mas eu tenho certeza que essa reflexão vai te ser para a vida. Amém? E nós vamos sair daqui reflexivos, não pela minha mensagem, mas pelo que Deus está falando aqui. O que eu estou a dizer, irmãos, inicialmente é: às vezes a gente está evitando resolver o problema, quando na verdade Jesus já está te pedindo, tu já sentiu isso, que é para ir ao encontro do problema.
Tem coisa que acontece com a gente fala, vou deixar para lá, o tempo cura. Não. No reino de Deus o tempo não cura. No reino de Deus não existe, se eu errei com você, me desculpe. Não. No reino de Deus também não é assim, a gente brigou hoje, mas está tudo bem. Não. No reino de Deus existe ir ao encontro, existe dar o braço a torcer, e existe você contornar uma situação. Vocês estão entendendo? Vamos para a palavra? Jesus não tinha nada a ver com aquilo que eles rejeitaram, até porque quem estava perdido era quem? Porque Jesus veio para os que eram seus. Os seus não receberam. Jesus de bom grado foi em Samaria. Lá ia acontecer muita coisa, mas eles preferiram não dar estadia para Jesus. Foram quem perdeu? Eles. Mas Jesus disse que tinha que voltar lá. E eu não estou falando do discípulo, estou falando de Jesus. Ele é o mestre. Jesus não tinha nada a ver com o problema de samaritano com o judeu. Até porque Jesus sempre existiu. Ele sempre viveu em carne. Ele ainda não era vivo, vamos dizer assim, entre nós. Quando os samaritanos brigaram por lugar de adorar, uns têm que adorar em Jerusalém. Não, os outros acreditam que tem que adorar no Monte Gerizim. Enfim, briga por local de adoração. Jesus não tinha nada a ver com isso. Mas Jesus disse, é necessário passar por Samaria. E ele volta lá. E quando ele volta lá, amados, ele volta por causa de uma mulher, que a gente já conhece bem a história dela. Mas eu acho muito interessante sobre a pedagogia, a psicologia de Jesus, porque ele é o principal de tudo, foi a sabedoria veio dele. É que Jesus pega os 12 discípulos e manda comprar comida para 13. Vou explicar melhor. Vocês que são pais e mães, quando pede um menino ou uma menina para comprar o pão, vai os 3 filhos? Vai os 2? Não basta um. Então Jesus mandou 12. 12 filhos, 12 discípulos para ir comprar alimento para os 13. Contando com Jesus. O que Jesus queria com isso? Um particular com aquela mulher que ninguém queria. Um particular com uma mulher que todo mundo rejeitava. Um particular que a mulher já tinha um horário estratégico. A gente já sabe disso. Para ir buscar água no poço, porque ela não era bem vista. Jesus, estrategicamente, envia todo mundo para comprar alimento, para estar sós com aquela mulher. E daquele particular, amados, houve uma conversa muito necessária, que começou com humilhação. O mestre, para resolver o problema que não era dele, repito, pede água. Eu vou fazer umas perguntas bem simples para os irmãos. Quem fez o universo? Quem criou todos os mares? Que o próprio Deus disse para Jó, eu criei os mares e botei o muro do mar é a areia. Só vai até onde eu quiser. Quem fez, irmão? Quem é que criou a maternidade? Que para mim a gravidez é o maior dos milagres. Quem aqui já engravidou? Eu nunca engravidei, mas eu observo isso, eu vejo Deus. Toda vez que minha fé está assim, a gente olha assim, tantos problemas, tantas coisas, que eu vejo uma mulher grávida, eu falo, Deus existe. São mais de 3 trilhões de células sendo criadas. É um cérebro sendo formado dentro do ventre. É um coração que começa a bater. São mais de 200 ossos e por aí vai. Só Deus faz isso. E a gestação cumpre o tempo determinado. A criança nasce, cresce, desenvolve, se multiplica. Só Jesus faz isso. E eu estou fazendo essa pergunta, irmãos, porque eu torno a perguntar a vocês: Jesus precisava daquela água? Se o próprio Deus disse, haja luz, e houve. Você está aí preocupado com esse problema? Mas na hora que Deus disser, basta uma palavra, tudo muda. Já viu a vida de gente mudar da noite para o dia? Deus faz isso. Não se preocupa não, basta uma palavra dele, tudo muda. Não se preocupe, na hora certa vai acontecer. Deus não perde controle de nada. Amém? Mas ele precisava pedir água para a mulher, irmãos? Irmão, se Deus quisesse, ele mandava nascer uma água que ninguém nunca ouviu falar. Cristalina, os anjos o serviriam. Ele podia esbanjar ali um milagre e falar aqui o que é que eu faço. Mas aconteceu isso? Até porque Deus não é mágico. Ele não trabalha com essa fórmula de
de coisas fáceis, de deslumbrar você. Não, ele te leva para um processo. E é um processo que geralmente contribui para o seu bem. Até porque todas as coisas contribuem juntamente. Tudo, esse pacote todo aí, contribui para o teu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. A gente percebe na Bíblia que Deus não é um Deus de magia, de ficção. Quando ele permite Daniel ir para a cova dos leões, não podia simplesmente aparecer um ser e evitar que Daniel fosse para a cova. Não, Daniel foi para a cova. Lá Deus operou. A gente vê que Deus não é Deus de ficção e nem de deslumbre, de vaidade, de ego. Quando Deus permite Sadraque, Mesaque e Abednego ir para o fogo, podia simplesmente aparecer alguém antes de eles caírem naquela fornalha e evitar que eles caíssem. Não, mas eles vão para a fornalha. O quarto homem caminha lá, mas lá eles foram. Os irmãos compreendem que a fórmula do céu não é como a gente imagina, não é no estalar de dedos, não é com essa facilidade toda, é um processo. Agora, quando Deus disser também, irmãos, quando Deus der a última palavra, nada impede o agir do Senhor. Amém? Deus te dará livramento. Acredita nisso. Só que Deus podia fazer aquilo ali para impressionar a mulher. Os irmãos me compreendem? Não, ele continua pedindo água. Eu estou com sede. Coisa simples. Estou com sede, quero água. Primeira negativa. A mulher olha para ele e relembra um negócio lá no passado. Jesus, samaritano não conversa com judeu. Jesus é. Mas se tu conheceres o dom de Deus e quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Glorifica mesmo, porque a mulher não glorificou não. A humilhação continuou. Jesus, com tanta mansidão e temperança e amor por aquela mulher, porque o que moveu Jesus ali foi a principal missão dele, que era salvar. Por isso que ele se expôs a ser julgado, porque ele estava sozinho com a mulher, o que era totalmente inadmissível naquela época, e o pior, samaritano. Mas Jesus não estava nem aí para o que pensava, né? A missão era o que importava e ele sabia para o que foi chamado. Depois que ele disse isso com essas palavras tão lindas que a gente glorificou, a mulher olhou para ele e falou assim: tu não tem nem balde e o poço ainda é fundo, tu vai tirar com que essa água para me dar? Aí Jesus calmamente diz para ela: essa água que você vem pegar aqui todo dia, tu pega e volta a ter sede, mas a água que eu lhe der se fará dela uma fonte que jorrará para a vida eterna. Irmãos, Jesus é lindo demais. Eu me emociono nessa parte porque a forma de Jesus trabalhar para alcançar um coração, ninguém nunca vai entender, mas ele sabe bem como abraçar um filho, um filho amado. Você é muito amado. Quando chegou nessa parte, a mulher meio que se interessou. Sabe por quê? Ela entendeu naturalmente. Lembra de Nicodemos? Jesus pregando, Nicodemos entendendo tudo ao contrário, entendendo tudo de forma carnal. Nicodemos olha e fala: ô Jesus, como é que eu vou nascer de novo, eu já sendo velho? Porque tem coisas, irmãos, que só se discernem espiritualmente. Eu estou falando de um assunto aqui muito sério. Eu estou falando de Jesus que foi ao encontro de um problema que não era dele. E você já entendeu que você precisa fazer o mesmo. Só que se você comentar isso aí fora, vão falar: não é possível, tu vai perdoar fulano? Ou o que fulano fez com você? Olha como você foi injustiçado. Eu não estou acreditando que tu vai fazer isso não. Eu volto a dizer, tudo que eu estou dizendo aqui só se discerne espiritualmente. Você vai ter que saber até com quem comentar. Porque uma coisa é certa, o céu vai celebrar quando você der o braço a torcer e se livrar, porque o peso quem está carregando é você, o ofendido é você, mas quem está sendo prejudicado é você, porque a pessoa está vivendo. E você diz que perdoou, mas ainda lembra com dor, ainda se chateia e ainda se sente mal. Libera essa pessoa em nome de Jesus. Vive em paz.
Porque isso prejudica até o culto, pesa, irmão. Não adianta a gente aqui se esforça, não adianta o pastor, a missionária, vai se esforçar todo dia. Mas se tiver aqui alguma coisa mal entendida, o culto fica prejudicado. Lembra de Miriam? Miriam com um pensamento diferente de todo mundo teve que ficar 7 dias atrasado na viagem por causa da confusão de Miriam. Olha o próprio profeta, que eu esqueci o nome agora, meu Deus, do navio, do peixe, Jonas. Como é que esquece de Jonas? Por causa de Jonas, a viagem toda foi atrapalhada. Quando você está fora do propósito, a igreja está rumo ao crescimento. Mas por coisinha pequena, porque hoje em dia a gente não briga por muita coisa, não. A gente sabe cultuar, a gente sabe pregar, a gente sabe ministrar, mas está tendo dificuldade de convivência. E a gente esquece que a igreja é um corpo. Parece que a igreja está desaprendendo isso. Qualquer coisa eu digo, já não me entendi, não me entendo com ela, não, um jeito. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ter todos o mesmo parecer. A gente tem que estar tudo no mesmo propósito aqui, amém? Para o bem da igreja. E outra, Jesus está voltando, tem tempo para isso mais não. É tempo da gente crescer e prosseguir em conhecer a Cristo. E tentar resolver nossas pendências. Até porque a Bíblia diz que antes de você ofertar, que é o básico, você tem que lembrar se alguém tem alguma coisa contra você. Eu pensava que era o contrário. A gente lê, sempre parece que é o contrário desse versículo. Já parou para pensar? Parece que a gente, fez alguma coisa. A gente tem que ir lá e resolver. Não, a Bíblia diz que a gente tem que lembrar se alguém tem alguma coisa contra a gente, ir lá e resolver. E depois tu traz tua fé. Se não estou compreendendo bem. Aí a mulher quis a água, só que ela entendeu de forma natural. Ela, pelo jeito, até comemorou. Ela disse assim, maravilha, não vou mais precisar voltar aqui. Irmãos, não era sobre isso não. Era sobre uma vida nova. Era sobre perdão de pecados. Era sobre viver Cristo. Aí Jesus gostou que ela, aceitou a água e disse assim para ela, já estou caminhando para finalizar. Quem puder, me traz um copo de água, por favor. Já está aqui. Agradeço. Jesus olhou para ela e falou assim, chama teu marido e vem cá, que eu vou te dar essa água. Nós. Na mesma hora a mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus se agradou da resposta dela e disse assim, disseste bem, que você já teve 5 e o que você tem agora ainda não é teu. Pronto. Irmãos, não aconteceu água viva nascendo do chão. Não teve ninguém ressuscitando naquela conversa. Vocês viram algum milagre ali? Isso que Jesus falou fez a mulher sair gritando e dizendo, ouçam, eu encontrei um homem que disse tudo sobre mim. E ela foi liberta. Eu não sei como as pessoas são contra esse evangelho que confronta às vezes. Porque para mim é isso que traz libertação. Eu gosto de sair do culto e ter vontade de entrar no meu quarto, na minha casa, e me ajoelhar e dizer, meu Deus, olha quem eu ainda sou. Meu Deus, olha quem eu ainda preciso ser. Deus não fez milagre nenhum na vida daquela mulher. O que mudou a vida dela foi uma conversa. Aleluia. Às vezes você está esperando algo sobrenatural acontecer na sua vida. E a gente, no meio do caminho da fé, a gente se torna às vezes orgulhoso por já ter visto tantos sinais, tantos milagres, por Deus já ter usado tanto a gente fica orgulhoso. E às vezes a gente age como Elias. A gente meio que pré-estabelece como Deus vai agir. E é aí que a gente se quebra. Por quê? Elias, homem de Deus, fugindo de Jezabel, ele entra para uma caverna, ele teme, e ele veste a roupa da autopiedade, ele veste aquele vitimismo, ele se veste de pena de si mesmo. Isso é um grande perigo, porque não acontece isso só com você. Tem gente que está pior do que você. Camila, mas você está desmerecendo a minha dor. No momento eu não estou suportando, eu sei. Tem hora que eu me sinto assim também, é normal. Mas quando eu começo a me sentir muito assim, meu Deus, isso só acontece comigo.
Eu vou até para o YouTube, viu, irmãos? Vou dizer para os irmãos. E quando eu chego no YouTube, tem gente que perdeu a casa toda com 5 filhos. E quando eu vou para o YouTube, eu vejo que tem gente que hora dessa internado há dias no hospital, no calor. Quando a gente visita o hospital, está o povo lá se abanando, desejando estar em casa, pelo menos para tomar um copo de água na sua própria casa. Quando eu vou para o YouTube, eu vejo que tem gente que queria ter o mínimo que eu tenho. Nós somos ricos e nem sabemos. Não acontece só com a gente, não. Tem gente que está muito pior. E tem gente que não tem o que se apegar. Se você olhar ao seu redor, você ainda tem alguém que você pode se apegar. Se você olhar ao seu redor, é que nem Jó. Você pode estar sendo provado em muitas áreas. Mas há um limite. Deus sabe até onde você suporta. Jó perdeu tudo. Mas Deus disse para Satanás, não toca na alma dele, não. Você está vivo, você está de pé. Você é sustentado pelo Senhor e você já viu muitos milagres. O dia agora não vai ser diferente. Eu vou repetir isso aqui. Você é mais forte do que pensa. E eu vou repetir de novo. Você é mais forte do que pensa. Elias se vestiu dessa vestimenta de autopiedade e foi quase o fim dele. Porque ele entrou para uma caverna. Ele entra para a caverna e ele diz: só restou eu. E Deus foi ao encontro de Elias. Só que Elias já estava tão convencido. Afinal, ele já tinha visto os profetas de Baal serem consumidos pelo fogo. Elias já tinha orado e o céu simplesmente desceu chuva. Elias já tinha visto muitos milagres, irmãos. Ele já imaginava, Deus vai bradar. Aí o que acontece? Vem um terremoto. Elias diz, é Deus. Deus não estava no terremoto. Veio um fogo na porta da caverna. Elias, ó, Deus é Deus. Veio bradar. Sou homem de Deus. Deus sabe o que eu estou passando. Deus vai bradar. E Deus não estava no fogo. Veio uma brisa, bem suave. E na voz da brisa, na brisa a voz dizia calmamente: que fazes aí, Elias? Sai da caverna. O que Elias respondeu? Porque a pessoa, irmãos, que está com esse sentimento de autopiedade, ela só consegue olhar para si. É um sentimento de egoísmo. Ela só consegue olhar para si. Lembra daquele paralítico? Há anos no tanque de Betesda. Jesus pergunta, tu quer ser curado? Qual era dele? Eu quero agora. Não. Quando eu vou, sempre vai outro em meu lugar. Cuidado com essas falas, viu? Só fale coisas ao seu favor. Use a tua palavra ao seu favor. A gente tem poder nas nossas palavras. Se tu se sentir derrotado, ninguém vai te ver diferente. Se veja a luz da Bíblia. Se veja a luz do que Deus diz que você é, independente do que aconteça. Amém? Amém. Aí Elias responde para Deus assim: tá só eu aqui, Deus. Como se Deus não soubesse, né? Todos os seus profetas mataram. Mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. A resposta de Deus para Elias foi o seguinte: tu está enganado. Ainda tem 7 mil que não se dobraram. Vocês estão entendendo, irmãos? Então vamos ter cuidado com esse tipo de coisa. Vamos entender que a forma de Deus operar às vezes não vai ser como a gente imagina. Às vezes tu está esperando Deus bradar, Deus humilhar um colega de trabalho seu para você ser honrado. Para que isso? Se a base do Evangelho é amor, se a base do Evangelho é bater uma face da outra, se a base do Evangelho é se te obrigou a caminhar uma milha, mas isso é injustiça. A Bíblia diz caminhe 2. Ah, mas tomou até minha roupa. A Bíblia diz para dar a capa. Ou a gente está vivendo um evangelho diferente? Ainda tem mais, viu? A gente fala muito, né? Orar pelos que vos perseguem. Todo mundo sabe esse versículo. Mas a Bíblia vai ter um negócio mais forte ainda, que eu falo isso para finalizar. A Bíblia diz: fale bem de quem maldiz você. Bendiga aqueles que vos maldizem. Para mim essa é a parte mais difícil.
Que é muito difícil você saber que fulano está falando mal de você, detonando com você. E muitas das vezes acontece muito de você nem merecer. Às vezes é alguém que você até ajudou e a pessoa está ali por detrás, ó, por detrás, e te prejudicando. E a Bíblia mandando você falar bem. Mas fulano não tem nada de bom. Aí não, irmãos, aí já é mentira. Todo mundo tem uma coisinha boa, nem que seja um cabelo bonito. Pronto. E eu vou contar esse testemunho bem rápido para os irmãos compreenderem o que Jesus quis dizer, usando a mim mesma. Um dia eu cometi um erro de falar mal de alguém. Comentei com alguém sobre isso. Mas quando eu fui falar mal desse alguém, a pessoa olhou para mim. Eu vou comparar aqui com o Cristiano, para pastor Cristiano, para vocês entenderem melhor. Eu fui falar mal de alguém do Cristiano. Só que o Cristiano olhou para mim e falou assim: mas também eu não estou entendendo. Porque fulano falou tão bem de você essa semana. Essa cara que vocês fizeram aí foi que eu fiquei. Vocês estão entendendo o mistério da palavra? Vocês acham que eu continuei falando? Morre. Se eu pudesse achar um buraco, eu achava. E nunca mais eu toquei no nome dessa pessoa. Sabe por quê? O que eu estava falando realmente era verdade. Eu estava bem chateada. Mas quando eu soube que ela fala bem de mim, a fofoca acaba. Então assim, Camila, mas não tem como eu falar bem de fulano é ruim demais. Fale bem de algo que ela faz. Vai chegar no ouvido dela. Uma coisa eu te garanto. Do jeito que a fofoca chega, o bem também chega. E olha que chega mais rápido. Na hora que fulano saber, na hora que fulano falou isso de mim, ela vai parar. Sabe por quê? Em vez de serem dois maus, você pagou o mal com o bem. E ainda cumpriu a palavra. Bendiga aqueles que vos maldizem. Estou contando um testemunho vergonhoso para vocês, porque não convém nem para mim. Mas a palavra corta para dois lados. Amém? O que adianta eu falar aqui, sendo que eu não aprendi o que Jesus ensinou? Então aprenda isso. Toda vez que alguém estiver falando muito mal de você, fale algo bem dela. Porque na hora que chegar até ela vai ser tomada da mesma vergonha que eu fiquei. O evangelho vai ser vivido, porque o evangelho é amor. Não existe outra mão para isso. E o nome do Senhor será glorificado. E sobre o que Jesus fez, sendo mestre, descendo ao mais alto nível de humildade, pedindo água e indo resolver um problema que não era seu, repense sobre isso. Quem sabe você precisa ir até alguém, mas já vai preparado, porque a pessoa pode lançar em seu rosto coisa que nem você lembra que você fez. Foi o que aconteceu com Jesus. A mulher lembrou lá do passado. Esteja preparado, amém? Para humilhação, para relembrar coisas, mas ainda assim vale a pena perdoar. Vale a pena se libertar disso que está te esquecendo. Vale a pena agradar a Deus. Vale a pena viver conforme a palavra. Amém? Eu vou cantar essa última canção e encerro a minha parte. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos colocar de pé?